no Senhor? Amém. Jesus se faz presente, amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Convidar você a abrir a Bíblia no Deuteronômio. Aleluia. Capítulo 6. Glória a Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6. Estou feliz com o Senhor por essa grande oportunidade que Ele me concede. Deus de glória. Louvo a Deus pelo pastor Mário, por me confiar essa grande oportunidade. No terceiro dia, terceiro domingo, com esse propósito, a nossa família no altar do Altíssimo, o Senhor, ou nas mãos de Deus, não é? Então creia que Deus vai fazer grandes coisas. Todos encontraram? Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora convido os irmãos e em Salmo 127, somente um versículo que eu estou lendo, 127. Aleluia. Glória a Deus. 127, versículo 1. Está escrito assim. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela ou o vigilante. Amém? Amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus, diante da tua presença, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer. Quero glorificar o teu nome por esta grande oportunidade que o Senhor me concede. O Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja, mas o Senhor é o que sustenta o teu povo de pé, sabe das tuas necessidades. Estamos em um propósito, Senhor, onde este é o terceiro dia desse trabalho, apresentando a nossa família no teu altar. E o Senhor conhece a cada um dos teus servos e sabe a necessidade, o quanto que os teus servos já lutaram, já oraram, já jejuaram em prol da tua família. Então eu te peço, use-me e fala com a tua igreja de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, Deus? Amém. Irmãos, quando o Senhor Deus falou ao coração do pastor Mauro para trazer esta mensagem, e o pastor Mauro, ele falando que iria convidar algumas pessoas para estar dirigindo ou trazendo a mensagem neste lugar, e o Senhor também iria conceder a oportunidade a alguns da casa. Logo eu me preocupei, porque para falar das coisas do Senhor é algo sério, e ainda mais a respeito disso, sobre família, porque nós sabemos que isso está no coração de Deus, a instituição da família, a estruturação da família, a formação da família. E o Senhor Deus, quando Ele coloca isso no coração do homem, é porque Ele sabe como fazer com que a igreja cresça e o nome dele seja glorificado. Mas um grupo de pessoas, uma família não pode crescer, não pode ser edificada se não tiver uma base, se não tiver ensinamento, estruturação.
Um edifício não tem firmeza se não tiver estrutura. Uma casa não se sustenta se não tiver os seus pilares, as suas colunas. Assim é a família. E eu meditando na palavra do Senhor nesses dias, e o Senhor Deus falou muito fortemente ao meu coração a respeito dessa mensagem, no capítulo 6 de Deuteronômio, sobre não somente o versículo 4, mas o versículo 6 e 7, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentar em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Se nós observarmos as escrituras de Gênesis a Apocalipse, iremos observar que as principais famílias que o Senhor Deus escolheu para a sua obra, para ser classificada como exemplo dentro da Escritura, elas passaram por dificuldades, elas passaram por momentos difíceis. Mas o que me chama a atenção nisso tudo, irmãos, é que o Senhor Deus, Ele só quer somente um posicionamento de alguém. Podemos observar o exemplo do próprio Adão e Eva, quando eles são destituídos e perdem a tua posição no Éden, e é expulso do Éden. O texto vai nos dizer que Caim e Abel, um certo dia, vai oferecer ao Senhor um sacrifício. E Caim, observando que o Senhor se alegra mais pelo sacrifício de Abel, isso começa a nascer no coração de Caim invejas e ódio, de tal forma que convida o seu irmão para ir para o deserto, para o campo, e ali deu cabo do fim do seu irmão. Era um homem, era uma família estruturada no Senhor. Eram pessoas que conheciam as Escrituras. Eram pessoas que andavam com Deus. Mas Deus, olhando para Adão, confortou seu coração, dando Sete como seu terceiro filho. E de Sete nasce Enos, e assim por diante. Por que não também falamos a respeito da família de Noé, irmãos? O homem que foi o pregoeiro da justiça no período do dilúvio, aonde o Senhor Deus viu nele uma sinceridade tal que deu a ele uma responsabilidade de criar uma arca, ou fazer uma arca, para que a tua família entrasse para ser salva. Porque o Senhor tinha uma meta, que era destruir todo o gênero humano na face da terra. E aí veio o dilúvio. Mas ao sair Noé da arca, ele, cultivando a sua terra, planta uma vinha e se embebeda e fica bêbado. E um certo dia o teu filho Cã, ele observa ele, e ele fica sabendo, e Noé o amaldiçoa. Observe, irmãos. Os irmãos vão entender mais para frente o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Vamos mais para frente. A história de Abraão. Abraão tem dois filhos, Ismael e Isaac. Ismael conhece a mensagem de Deus através do seu pai Abraão. Mas essa mensagem não entra no seu coração. Essa mensagem não entra de tal forma que o coração de Ismael é completamente diferente. Ismael é circuncidado. Um certo dia, Isaac nasce. E Sara começa a observar que a sua serva Agar começa ficar desrespeitando o filho dela, que era Isaac. Então Sara pede para Abraão mandar que ela fosse embora. E ela sai sem direção. Mas o Senhor Deus, observando que ela e Agar e seu filho Ismael estavam sem direção, ele chega, o anjo vai e fala com ela, e diz que através de Ismael, eles também serão um grande povo. Aleluia. Ismael conhecia as Escrituras e tinha Abraão como seu pai. Isaac se casa com Rebeca, tem dois filhos,
O Senhor Deus quebra, vamos entender assim, eu não falo protocolo, porque a tradição, costumes de um povo, isso não diz a respeito aos pensamentos de Deus. Mas o Senhor Deus observa que em Israel existe o costume que o primogênito herdaria todas as bênçãos da casa do pai. Mas o Senhor escolhe o menor, que é Jacó. E a ele dá a herança que foi prometida a Abraão. Jacó casa com 4 mulheres. E dessas 4 mulheres, as 2 irmãs Lia, Raquel, Silpa e Bila, suas concubinas, servas. E aí saem os seus 13 filhos. E daí saem as 12 tribos de Israel. Todos guiados pela mensagem da palavra de Deus. Mas se observarmos essas mesmas 12 tribos, esses mesmos 12 filhos, os mesmos que pega José e vende por inveja de José, porque Deus tinha um propósito no coração. Eu estou falando de famílias. Quem sabe você pode olhar para a sua família e falar: ah, que fulano não tem, parece que não tem jeito. Tem jeito sim. Glória a Deus. Tem jeito sim. Aleluia. Às vezes nós olhamos os nossos filhos. Eu convidei meus filhos hoje. Convidei o Mateus, convidei o Estevão. O Estevão ia participar, ele trabalha na escola do Atlético Paranaense. Ele disse que ia para uma final de campeonato. Eu falei: logo após, vem adorar o Senhor com o pai. Ele falou assim: se der eu vou, pai. Mas até agora não chegou, provavelmente não virá mais. Então a gente faz convites para estar. Mas o Senhor Deus é quem sabe a direção de fazer e tomar. Aleluia. Observe, José foi vendido. Passa-se os tempos, irmãos. Se levanta um homem por nome de Davi. Davi tem vários filhos, aproximadamente 20 filhos. Os mais que se destacam é Absalão, Adonias e Salomão. Absalão, ele quer até mesmo matar o seu próprio pai. Adonias, ele quer usurpar, ou seja, tomar posse, tomar o reinado do seu pai, porque foi engodado por sacerdotes e outros grandes de Israel. E Salomão é aquele que Deus escolhe através de Davi para sentar no lugar de Davi. Mas me chama a atenção porque os filhos de Davi, irmãos, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um homem que temia ao Senhor, mesmo sendo um homem que era de oração, e temos esta certeza através das escritas que estão nos Salmos, que a maioria dos Salmos são louvores e orações nos momentos difíceis da sua vida. Sabemos que ele era um homem que tinha uma facilidade muito grande, íntima com Deus. Mas uma coisa ele teve em falta: ele não teve força, tempo para instruir a tua casa. Salomão, ele é chamado às pressas aos 17 anos de idade para tomar de conta de uma nação. No capítulo 1, 2 e 3 de 1 Reis vai nos mostrar isso. No capítulo 2, Davi, ele já avançado em idade, já próximo à sua morte, ele chama Salomão e diz para ele: eu já estou para andar pelos caminhos dos mortais, mas eu quero te fazer rei e sentar no meu lugar. Ser tu homem e seja forte. E ali começa a instrução de Davi a Salomão. Então Salomão, ele aprende realmente, sabe com quem? Com o Todo-Poderoso. Porque no capítulo 3, nós iremos observar, de 1 Reis, Salomão pegar 1000 novilhos e subir até o monte e oferecer sacrifício ao Senhor. E naquela mesma noite, diz o texto, que o Senhor Deus aparece a Salomão e diz que seria com ele por onde quer que ele andasse, aonde ele colocar as plantas dos pés. O que ele pedir, o Senhor Deus iria dar. Mas Salomão estava preocupado porque não sabia como lidar com a situação daquela, ou seja, guiar o povo. Então o Senhor Deus deu sabedoria para aquele homem. Irmãos,
É interessante nós entendermos isso tudo, que nós estamos vivendo. O que o Espírito Santo está falando conosco é algo que são pessoas que tiveram intimidade com Deus. Foram famílias que conheceram o Deus Israel de perto. Foram homens que foram tementes, aleluia, louvado a Deus, os preceitos do Senhor, a sua lei. Mas em meio